Vamos começar com o tema do nosso programa, a síndrome de Irlen. Vem cá. A criança está desatenta em sala de aula? Dor de cabeça, baixo rendimento, tá assim? Então, atenção famílias que me assistem agora. Pode ser a síndrome de Irlen, presta atenção. Usar óculos escuros pode até estar na moda. O que para muitos é ter estilo, para o Pedro é necessidade. Companheiro inseparável, principalmente aqui na sala de aula. Eu passei a usar com 15 anos. Há 5 anos, ele descobriu que tem síndrome de Irlen, um distúrbio que impede o cérebro de processar corretamente a leitura. A família não tinha condições para bancar o tratamento, já que o custo é alto. Em torno de 10 mil reais. Ter um óculos especial estava fora do orçamento. A mãe do garoto recorreu à justiça e conseguiu o dinheiro pelo governo. Um grande avanço para a gente conseguir a saúde que a gente merece, que nós pagamos impostos e não conseguimos retorno. Segundo especialistas, a síndrome de Irlen aparece bem cedo, na infância. Se o problema não for tratado ainda nesta fase, a criança pode apresentar desinteresse pelos estudos e também pela escola. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial. 1 em cada 6 crianças tem o distúrbio, muitas vezes confundido com dislexia ou déficit de atenção. O processo ele se inicia pela percepção do professor, desse olhar cuidadoso que o professor tem em relação ao desenvolvimento acadêmico do aluno. Quando ele percebe que o aluno não está conseguindo acompanhar as atividades propostas que o aluno precisa realizar, não está atingindo os objetivos. Esse professor traz essa informação para a coordenação, para a parte de orientação, e nós fazemos contato com a família. A Sofia tem 10 anos e está na 5ª série do ensino fundamental. Antes enxergava assim, tudo embaçado. Ler um texto ou fazer uma tarefa comum era difícil. Foi muito ruim, eu não conseguia me concentrar nas matérias, eu não conseguia ler longe, as letras eram ruins para me enxergar, eu precisava de professora particular. A principal dificuldade era visualizar letras em fundo branco. Por isso, caderno com papel reciclado e óculos são aliados da garota. Facilitou nos estudos, facilitou em tudo, facilitou em me enxergar melhor. A escola, ela se preocupa com toda a aprendizagem dela. Tanto é que nós tivemos que fazer adaptações com relação aos anexos que nós colamos no caderno. Tem que ser de folha reciclado, assim também como as provas que ela recebe também, a prova dela é diferenciada com papel reciclado. Gente, olha só, como o nome, já diz, a síndrome de Irlen apresenta vários sintomas diferentes e que juntos formam o diagnóstico desse quadro. Muita gente sofre com isso sem saber que existe um meio de minimizar aí os impactos da síndrome, tá? A Vera tá aqui comigo, ela é pedagoga e mãe de um adolescente que sofre muito com isso, né, Vera? Bom dia. Bom dia. Só uma correção, não sou pedagoga. Não é pedagoga? O que você é? Eu sou professora da UEM. Nossa produção se confundiu, sim, então. Na área de letras. É até importante dizer, porque o profissional que realmente atende e acompanha essas crianças é o pedagogo, né? Eu sou da área de letras, então eu me preocupo, sim, com a leitura, com a linguagem, professora, né? Sou professora e pesquisadora da UEM, mas tenho um filho de 12 anos, portador da síndrome. Legal, ela trouxe pra gente aqui alguns materiais que a gente viu brevemente na matéria, porque isso aqui é como que os portadores de síndrome de Irlen, eles enxergam. Exatamente. Olha só uma criança, você já pensou enxergando? Você não está vendo mal, a câmera não está desfocada. Olha como elas enxergam. Você tá vendo? Mistura tudo. Sim. Eu vou passando aqui, você pode ir falando. Tá. E aí você imagina aquela situação em sala de aula em que a professora vai pedir para a criança copiar, um texto desses. Ela está vendo desse jeito, a professora não sabe que ela está vendo desse jeito, e aí a professora pede que a criança copie isso num caderno de caligrafia. Pois é. Isso é uma tortura para a criança. Claro. Olha só, essa aqui ela veio até em ondas. Mas o que é? A criança ela não enxerga? Ela... É um problema neurológico? Bom, nós vamos conversar
com a doutora Vamos, Márcia, a gente está tentando né? fazer, grampear a ligação em Belo Horizonte ao vivo com a doutora Márcia e o hospital está tendo algumas dificuldades de encontrá-la no departamento, mas nossa produção já está tentando a ligação. Certo, então eu vou adiantando. A síndrome de Irlen é como se fosse uma alergia à luz, a determinados raios, né, da luz. Então, a criança, ela vai ter todo um distúrbio da forma como ela vê determinadas coisas, e o pior para ela é justamente o contraste entre o preto e o branco. Então, a página branca impressa com tinta preta, ela é percebida dessa forma pela criança, né? Mas nem a criança, nem os cuidadores, nem os professores sabem que a criança está vendo assim. Então é comum, nós temos relatos de mães, né, que quando descobrem, elas se sentem muito mal, porque é muito comum a gente dizer para a criança, mas você não está vendo? Né? Então a criança, você não está vendo o que você está escrevendo? A criança sobe na linha, ela não consegue observar a margem, ela não consegue observar a linha, ela não consegue... O meu filho, por exemplo, o que acontecia? Ele lia sílabas isoladas, ele lia palavras isoladas, quando eu mostrava para ele em cartões, né? Mas ele não lia uma frase. Olha aí. E aí, às vezes, a criança é medicada e diagnosticada com outro problema. Exatamente. O que acontece com essa criança? E aí, o que acontece? O cérebro começa a tentar se adequar a essa situação. E isso leva a uma exaustão cerebral. Então, a criança, você começa a forçar, pedir para que ela... Não, olha, fica mais um pouquinho, lê mais um pouquinho. Não, estou cansada, preciso ir ao banheiro. Aí você, a mãe, né, o professor vai achar que a criança está com onda, está com frescura. Não, ela vai ao banheiro e ela faz. O intestino dela funciona. Ela tem náusea, ela tem vômito, ela tem cefaleia. Claro, está enxergando. Claro, né? É uma síndrome, então nem todo portador vai ter todos esses sintomas. Mas o meu filho tinha esses todos. Desde pequenininho, desde bebê, por exemplo, ele era uma criança que não tolerava o sol. Eu tinha que cobrir os olhinhos dele. Esse aqui é o óculos, não é? Que ele usa para enxergar, mas tem o de sol, como a gente viu na matéria também, que é o escuro. Não, aquele não é um óculos de sol. É até importante dizer isso. Legal. Né? O que acontece? Cada óculos, ele é feito de forma individual para o portador. Então, esse é o óculos antigo do meu filho. O que ele usa hoje é semelhante ao que o Pedro estava usando na reportagem. Legal. Mas tem óculos azul, tem óculos amarelo, tem óculos verde. E aí, isso, depois de uma série de exames multidisciplinares, que só é feito pela equipe da doutora Márcia Guimarães em Belo Horizonte. Legal, ela está já nos ouvindo. Ótimo. Nós vamos falar com a doutora Márcia direto de Belo Horizonte pelo telefone, ela já me ouve, nossa equipe já vai grampear ela conosco e voltamos a falar mais desse diagnóstico e do tratamento para a síndrome de Irlen. Doutora Márcia, aguenta só um minutinho que nós estamos ao vivo aqui em Maringá, no Paraná, e já eu converso com vocês, tá? Bom, gente, muito bem. A doutora Márcia Guimarães, ela é especialista neste assunto. Síndrome de Irlen, nós estamos falando. Ela é oftalmologista. Ela atende em Belo Horizonte e nós vamos falar com ela ao vivo pelo telefone. Ela é referência neste tratamento no país. E a minha pergunta para a doutora Márcia, primeiramente, muito bom dia, doutora Márcia, pela sua participação ao vivo com a gente aqui em Maringá, no Paraná, do programa Destaque. Muito obrigada em nos atender, viu? Obrigada, bom dia. O prazer é todo meu estar falando com vocês em Maringá. Muito obrigada, doutora. E a minha pergunta para a doutora é como que fecha esse diagnóstico? Como que é feito isso e qual a importância desse diagnóstico para os portadores da síndrome de Irlen? Muito bem. Primeira coisa importante que todos saibam, síndrome de Irlen não é uma doença, é uma condição, né, onde a visão, que é o principal sentido do ser humano, é a nossa sentinela que avisa o cérebro o que está acontecendo no ambiente, essa visão vai estar comprometida. E isso vai afetar a forma como a gente interage, então, com o mundo, levando a prejuízos no trabalho, na aprendizagem, na qualidade de vida da pessoa. Então, eu acho que isso é fundamental. Essa qualidade, né, é importante que se diga que hoje ela é fundamental, não só na hora da leitura, que é a coisa mais difícil que um ser humano aprende a fazer,
coordenando várias habilidades, como também no trabalho, para ele ler, para ele fazer, por exemplo, trabalhar numa planilha, no computador, ler um livro. Então, isso é importante porque vai afetar tudo na vida da pessoa de um modo mais discreto, se esses sintomas forem leves, moderados, mas de uma forma extremamente importante, comprometendo todo o desenvolvimento que ela tem em relação aos direitos que ela tem no trabalho, no estudo, em tudo que ela fizer. Essa que é o grande, que eu fico feliz de você estar discutindo isso aqui, porque são sintomas que muitas vezes vão passar despercebidos, porque não há habitualmente alteração no exame de visão tradicional. Tudo parece estar normal, pode precisar de um óculos, a pessoa pode estar usando lente de contatos. O problema é que é um processamento do cérebro. Por isso é que é importante fazer o exame oftalmológico de rotina e depois fazer testes com as habilidades visuais, para que eu consiga, então, fazer essa ponte entre o olho e o cérebro e a habilidade mais importante do ser humano. Legal, doutora. Ainda falando do tratamento, a senhora é uma referência no país, está em Belo Horizonte. Ainda é um tratamento caro? Existem alguns outros pontos do país onde tem já profissionais que tratam da síndrome de Irlen? Como que é o acesso da população a isso? Olha só, é muito importante que isso seja colocado, pergunta muito importante. Esse Brasil é um país continental, é um verdadeiro continente. Então, é até importante que isso seja referido. Nós temos um projeto que se chama Educando o Educador, pelo qual já foram treinadas mais de 5.000 pessoas no país. Nós temos profissionais capazes de identificar, profissionais da saúde e da educação que identificam a síndrome de Irlen em todas as regiões do país. Para você ter uma ideia, nós temos profissionais que estão fazendo esse trabalho em acampamentos de sem terra no Araguaia. Estão fazendo esse trabalho que é muito importante, relevante, principalmente porque afeta a educação no sentido da aprendizagem, na alfabetização, até mesmo na ilha de Marajó. Temos no Amazonas e indo para o sul do Brasil, para o sudeste, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos também um grande número de profissionais. A partir agora de setembro, nós estamos treinando também médicos oftalmologistas que vão fazer essa identificação em todo o Brasil, para que as pessoas não tenham de vir necessariamente a Belo Horizonte para fazê-lo. Por que houve essa demora? Houve essa demora porque é uma infraestrutura especializada para fazer o diagnóstico. Alguns exames que são feitos exigem aparelhos que não estão disponíveis no consultório comum do oftalmologista. São exames que vão rastrear, por exemplo, a oculomotricidade, que é um movimento mais rápido que o corpo humano faz e que ocorre durante a leitura, por exemplo. Então, são aparelhos com sensores infravermelhos que mostram exatamente a micromovimentação dos olhos, que é fundamental na leitura. E muitas vezes os pacientes com síndrome de Irlen, também outros tipos de distúrbios de aprendizagem que têm em comorbidade a síndrome de Irlen, os déficits magnocelulares, que é o nome científico, né, da síndrome de Irlen. Esses pacientes precisam ser identificados, inclusive tratados com uma abordagem multidisciplinar. Então, o médico oftalmologista que trabalha com isso, ele tem que ter como apoio uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que possam desenvolver. Tá certo. Porque essas crianças ficam com vários níveis de problemas. E que a gente... Obrigada. Que não é questão de inteligência, é de exame oftalmológico dirigido. Tá ótimo.
Doutora, muito obrigada pela sua participação. O tempo, infelizmente, é curto. Eu ficaria todo um programa falando sobre isso, mas acho que as orientações já foram bem claras com relação ao tratamento, né? Todo o país e profissionais se mobilizando para que seja feito o mais rápido possível esse diagnóstico em crianças. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Márcia Guimarães, referência no tratamento de síndrome de Irlen no país, falando com a gente ao vivo de Belo Horizonte. Muito obrigada. Vera, obrigado pela sua participação aqui com a gente, acho que ajudou demais aqui em Maringá. A Vera é o contato de vocês. Para quem está assistindo nosso programa e se identificou com a síndrome, tem um blog, não é? Sim, temos um blog, né, em todo o Brasil e também a página no Face. Isso é ótimo. Ele blog, né, e a página no Face, onde a gente pode encontrar outras histórias que os pais podem se identificar. Se compartilhar, se identificar. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Deixou a universidade para vir trazer informação para a gente mais importante. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Fantástico, né?